Boa tarde para todos meus amigos. Então, que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, para você ter um ano de 2026 abençoado. Vamos continuar nosso propósito, fé, dedicação, disciplina. Está sempre aprendendo, né? Está sempre estudando, sempre meditando na palavra. Já dizia um grande sábio judeu aí que você sabia quando a gente morre, quando o ser humano morre, quando uma pessoa morre, mesmo ela estando viva, é quando ela para de aprender, né? Se você parar de aprender, seja em qualquer área da sua vida, aí, se você parar de aprender, se você falar, não, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei de tudo, já sei fazer isso, não preciso de mais nada, então você está morto, né? Você está vivo, mas você está morto, espiritualmente falando, porque é o que a palavra do Senhor ensina, nós temos que estar sempre buscando conhecimento, porque está na palavra do Senhor que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? E é verdade, quando a gente não adquire conhecimento, tudo vai ficando mais difícil, os anos vão passando, né? Então, a gente tem que adquirir conhecimento, sabedoria, está sempre aprendendo coisas novas aí, igual diz a própria palavra do Senhor, que a gente tem que viver em novidade de vida, né? E o que é viver em novidade de vida? A gente está sempre aprendendo coisas novas, procure fazer um curso, procure aprender, adquirir conhecimento em alguma área que você gosta, né? Hoje em dia tem a facilidade da internet, né? Então faça alguma coisa que você gosta, uma coisa que edifica a tua vida, uma coisa boa para a nossa sociedade, faça curso, busque conhecimento, leia livros, aí tem bastante livros bons hoje em dia, né? Tem facilidade aí do YouTube, podcast. Então procure aprender aí, né? Então vamos meditar na palavra do Senhor e falar hoje sobre a Páscoa, né? O que é a Páscoa para você? Como que você comemora aí na tua casa, na tua família, né? Então nós que somos cristãos, nós seguimos o exemplo dos judeus ali, né? Que Deus deixou aqui na palavra dele aqui, ó. É claro que você pode comprar ovo de Páscoa aí para tua família, para nossos filhos, que aqui no Brasil a cultura é diferente, né? Eles não ensinam a gente aqui sobre a Bíblia, sobre a verdadeira Páscoa lá dos judeus, né? Eles ensinam, né? As lojas aí, a propaganda das lojas, você vai nas lojas, aí tá tudo enfeitada, os ovos de Páscoa ali, é bonito, né? É bom comprar para as crianças. Eu tenho um filho também, eu tenho um filho pequeno, eu compro um ovo para ele. Mas eu sempre ensino para ele que isso não é o principal, né? Esse ovo aí é só um mero chocolate, né? Mas o verdadeiro significado mesmo da Páscoa, você sabia que a palavra Páscoa, a Páscoa significa, a origem dessa palavra em hebraico é Pesach. Pesach, Páscoa em hebraico significa Pesach. E essa palavra Pesach, ela significa passagem em português, né? É a passagem, né? Foi a passagem que o povo, os hebreus tiveram ali quando eles foram libertos ali de o nosso Deus, Deus poderoso, libertou o povo dele ali do Egito, né? Com mão forte, poderosa, que os israelitas estavam sofrendo lá há mais de 400 anos que o povo judeu estava ali sofrendo como escravo no Egito. Deus escutou o clamor do teu povo, Deus escutou a oração e Deus falou com Moisés na sarda ardente, né? Queria livrar o teu povo, foi o que aconteceu, né? Então vamos ler o que está escrito aqui em Êxodo 12, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o primeiro mês, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro então, tome um só, como seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro de cabrito será uma sem mácula, o macho de um ano, a qual tomareis as ovelhas das cabras. Então, vou pular um pouco aqui para a leitura não ficar muito extensa, né? Então, é isso, né? A Páscoa ali, você tem que ler para os seus filhos, ensina os teus filhos aí, né? Medita aí na Páscoa, né? Que foi a saída do povo de Deus ali, né? Do Egito, né? Foi, o Deus operou grandes milagres, as pragas ali no Egito, né? O faraó estava com o coração endurecido ali, então todos nós sabemos das pragas do Egito, né? Das rãs, dos piolhos, da escuridão. Nunca tinha chovido no Egito, Deus fez chover, né? Chuva de pedra lá, então foi isso, né? Que Deus foi. Deus mesmo falou que Faraó ia estar com o coração endurecido, né? Deus foi mandando as pragas, mas mesmo assim Faraó estava com o coração endurecido, né? Toda vez que Moisés ia falar com ele, não, não deixe meu povo sair do Egito, deixe meu povo sair do Egito para prestar culto, mas então a última praga foi a morte dos primogênitos, né? Deus avisou Moisés que todos os primogênitos do Egito iam ser mortos. Primogênitos são o primeiro filho, né?
é o primeiro filho de cada família, e foi o que aconteceu. O anjo da morte passou ali, menos a casa dos israelitas, né? Porque os israelitas, Deus deu a ordem para ele que eles tinham que matar um cordeiro ali e passar o sangue na porta, né? Que daí o anjo da morte ia vir e ia passar. E foi o que aconteceu. Nenhum israelita foi morto, nenhum dos primogênitos israelita foi morto, somente os primogênitos do Egito, né? Que foram mortos, né? É o que está escrito aqui na palavra, ó. A morte dos primogênitos, ó. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito cativo, que estava em cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tendo vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tende dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua amassa antes de levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Então aqui, depois disso, aconteceu todos os milagres, né? Todas essas coisas que aconteceram no Egito ali. Faraó foi obrigado a deixar o povo de Deus ir, né? Para celebrar o culto no deserto. Então aqui, ó, a saída dos israelitas no Egito. E assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, vacas, e uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos de massa, que levaram do Egito, porque não se tinha levedado por quanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. E o tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquela mesma dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E esta noite se guardará do Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então é isso, né? Os judeus, eles guardam essas leis até hoje. Quando chega essa época ali, é que o calendário dos judeus é diferente do nosso aqui do Ocidente, do Brasil, né? Mas quando chega essa época da Páscoa, as famílias judaicas, eles celebram. Ele tem a festa ali da Páscoa, né? Esse pão levedado aqui que ele fala é o pão sem fermento, né? Que as famílias fazem pão sem fermento, as famílias se reúnem, eles fazem festa, eles cantam hinos, eles agradecem a Deus pela saída do Egito. Até hoje eles fazem isso. Eles são um povo muito unido, né? Eles lembram da saída deles do Egito ali, do clamor, de tudo que Moisés, Arão fez por eles ali, né? Foi grandes milagres, a passagem pelo Mar Vermelho, que Deus abriu o Mar Vermelho para eles passaram em terra seca, né? E depois que o faraó mesmo assim ainda foi atrás deles ali, o faraó que era a maior força bélica daquela época, né? O faraó, quando o último israelita passou, diz a Bíblia, quando o último, depois Deus fechou o mar, né? Fechou o mar, matou todos os egípcios ali. Então é isso, né? Que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, que você tenha uma Páscoa abençoada aí, tá? Mas não deixe de meditar na palavra, ensina a verdadeira Páscoa para teus filhos, comemore, faça festa com tua família, reúne a tua família, faça uma festa, faça um almoço, né? Ensina as tuas crianças aí a palavra do Senhor. Então a Páscoa é isso, né? Que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família aí, tá? Em nome de Jesus.